Boa tarde, turminha do sétimo ano da Escola de Ensino Fundamental João Paulino de Oliveira. Estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo explicativo sobre o módulo 4 da atividade de matemática. Este módulo 4 traz a subtração no conjunto dos números inteiros. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma pequena recapitulação acerca do que é esse conjunto dos números inteiros que iremos trabalhar agora. Então, pessoal, desenha aqui uma reta numérica, Nessa reta numérica aqui, ela representa esse conjunto dos números inteiros. Haja vista que nessa reta numérica aqui nós temos a origem é no zero. Então, no conjunto dos números naturais que a gente conhecia, a gente trabalhou até pouco tempo atrás, tínhamos o conjunto dos números naturais que eram a partir do zero. Então, você tinha 0, aí o próximo número depois do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e isso vai até o infinito. Por isso essa reta numérica aqui, ela tem essa setazinha indicando que ela não tem fim. Só que a partir de então, no sétimo ano, nós iremos trabalhar um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Uma vez que, além desses números, que são os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e assim sucessivamente, temos também, no conjunto dos números inteiros, os números que são negativos. Portanto, a partir do zero, nós teremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6, e assim sucessivamente também até o infinito, correto? Então, isso aqui representa, essa reta numérica, representa o conjunto dos números inteiros. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, teremos aqui algumas operações que iremos realizar para a gente trabalhar o conjunto dos números inteiros. Operações essas que não envolvem parênteses. Então, observe bem, se eu tenho, por exemplo, vamos supor hipoteticamente que eu trabalho com dinheiro. Vamos supor que eu tenha R$4 e aí eu ganhei mais R$5. Isso significa que eu fiquei com quanto? Com R$9, ou seja, mais 9. Outro exemplo, vamos supor que eu tenha, vamos trabalhar com dinheiro que fica mais fácil da gente raciocinar um pouco. Então, vamos supor que eu tenha ganhado R$10, aliás, ganhado R$10, isso mesmo, e ganhei mais 5 posteriormente. Isso significa que eu ganhei 10 e depois ganhei mais 5, então eu fiquei com quanto? R$15, então mais 15. Isso são operações que são realizadas sem o uso de parênteses e com sinais iguais. O que significa isso? Significa que na adição de números inteiros com sinais iguais, a gente faz o quê? Soma e conserva o sinal. Da mesma forma, temos aqui um outro exemplo. Vamos supor que você esteja devendo R$4 e depois você comprou alguma coisa fiado e ficou devendo R$5. Então, você estava devendo 4, então se você estava devendo, tem que ser simbolizado como sendo menos 4. E aí você comprou outra coisa fiada, então você está devendo também R$5, sinal negativo. Então, o que é que acontece? Eu devia R$4 e depois comprei fiado R$5. Então, significa que eu fiquei devendo, então por isso é menos R$9. Outro exemplo, eu fiquei devendo uma conta, por exemplo, R$10. E depois eu peguei fiado de novo R$5. Então significa que se eu peguei fiado 10 e depois fiado 5, então eu fiquei devendo saldo negativo de R$15, ok? Então, vamos recapitular aqui. Se eu tenho R$4 e ganhei R$5, então eu fiquei com R$9. Isso aqui é saldo positivo, ok? Se eu ganhei 10 e depois ganhei mais 5, eu fiquei com saldo de novo positivo, de R$15. Agora, se eu fiquei devendo 4 e devendo 5, então significa que eu estou com saldo negativo. Ou seja, eu estou devendo R$9.
Se eu devo 10 e devo 5, então eu estou devendo 15. Mais uma vez, saldo negativo. Ok? Vamos para mais alguns exemplos. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, temos um exemplo de aplicação do conjunto dos números inteiros. Vamos ao primeiro exemplo. Na cidade de Paris, os termômetros marcavam uma temperatura mínima de mais 3 graus Celsius no sábado, ok? E de menos 1 grau Celsius no domingo. Qual é a pergunta do probleminha? Qual foi a variação de temperatura nesses 2 dias? Para a gente saber qual é a variação de temperatura nesses 2 dias, pessoal, a gente precisa, daquela famosa reta numérica, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, seguinte situação. Nós temos aqui uma reta numérica, e isso é uma forma de fazer, tá ok? Então, vamos fazer aqui a reta numérica, 0. Aí nós temos temperaturas positivas, Mais 1, mais 2, mais 3, Isso aqui é a temperatura. Então, se é positivo, eu faço até mais 3. Qual foi a temperatura negativa? Menos 1. Então, vem para cá, menos 1. Correto? Então, a partir desta temperatura, nós vamos contar aqui os tracinhos da reta numérica. Então, nós temos a partir do menos 1, que é a temperatura mínima, temperatura negativa, nós temos aqui menos 1, e a temperatura positiva, mais 3. Baseado nessas duas temperaturas, vamos contar aqui esses tracinhos aqui na reta numérica. Então, nós temos aqui qual variação de temperatura? De menos 1 para 0, então você tem uma variação. De 0 para mais 1, 2. De mais 1 para mais 2, 3. E de mais 2 para mais 3, 4. Então, qual foi a variação de temperatura nesses 2 dias? Foi de 4 graus Celsius, correto? Qual é a outra forma que nós temos? É a aplicação da subtração, tá certo? Então, a aplicação da subtração vai funcionar da seguinte forma. Vamos lá. Você tem aqui a temperatura mais 3 graus Celsius, que é a temperatura maior, menos 1 grau Celsius, que é a temperatura negativa. Então, dessa forma aqui, eu vou trabalhar a operação de subtração fazendo da seguinte forma. Nós temos aqui menos 1 e temos o sinal negativo fora do parêntese. Então, ocorre que, na aula anterior, a gente trabalhou a questão do jogo de sinais. Nesse jogo de sinais, ele funciona da seguinte forma. No jogo de sinais, nós temos aqui, posso colocar aqui mais próximo, nós temos aqui, por exemplo, isso quando tiver parênteses, se estiver trabalhando multiplicação ou divisão. Na adição e na soma, se tiver parênteses, você pode fazer também o jogo de sinais. Então, se você tiver sinais negativos, ou seja, menos com menos, qual vai ser o meu resultado? Um sinal também negativo. Se você tiver um sinal positivo com outro positivo, meu resultado será mais. Ok? Então, dessa forma que nós temos aqui, isso tiver no parênteses, desculpa, tá? Tiver no parênteses aqui, eu vou colocar um parêntese, correto? Então, sinais negativos, 2 sinais negativos, positivo. Sinal positivo com sinal positivo, também positivo, correto? Agora, se você tem sinais diferentes, vamos colocar aqui, sinais diferentes. Nos sinais diferentes, nós teremos a seguinte situação. Menos com mais e teremos mais com menos. Ocorre que quando nós temos sinais diferentes, menos com mais vai dar menos. Mais com menos também vai dar menos. Então, você pode lembrar aqui, sinais iguais, resultado positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Não importa se ele vem o primeiro mais ou o primeiro menos, não interessa. Então, voltando aqui para o probleminha, teremos aqui a seguinte aplicação. Mais 3, tiro do parênteses, não precisa mais. E eu vou recorrer ao meu famoso jogo de sinais, onde eu tenho aqui 2 sinais iguais. Qual é o meu resultado?
positivo. Então, menos com menos, mais 1. Então, aqui a gente recorre no seguinte, mais 3 com mais 1, é como se eu tivesse ganhado R$3 e depois tivesse ganhado mais R$1. Isso significa que eu vou ficar com 4. Pronto. Aplicando a subtração neste problema, também se chega à mesma situação da reta numérica. Ok? Então, pessoal, dando prosseguimento aqui à explicação sobre subtração com números inteiros, temos aqui um segundo exemplo, onde eu tenho que calcular o valor das expressões. Então, a expressão que eu tenho aqui é menos 3, negativo, claro, né? Menos 3. E nesse menos 3, com mais 7 e mais 4. Então, na verdade, aqui eu tenho um número negativo, que é o menos 3, e tenho dois positivos, que é o mais 7 e o mais 4. O que eu posso fazer aqui para poder resolver esse problema? Nós temos aqui nessa expressão numérica o menos 3. Então, vamos supor o seguinte, que você deva R$3. Vamos supor, devo R$3. E o que eu tenho em dinheiro? Melhor trabalhar com dinheiro porque fica mais fácil a gente compreender o assunto. Então, vamos supor que eu tenha R$7 e depois eu ganhei 4. Então, se eu tinha 7 e depois eu ganhei 4, então significa que eu fiquei com R$11. Então, mais 11. Correto? Então, continuando aqui a resolução, eu devo R$3, porque é negativo, só que eu ganhei R$11. Então, se eu devia 3 e agora eu estou com 11 para pagar essa conta, significa que eu ainda vou ficar com R$8. Então, mais 8. Pronto. Não tem dificuldade de resolver esse problema, tá certo? Você pode resolver tranquilamente. Assim como eu fiz aqui, resolvendo o mais 7 com mais 4, você poderia também começar resolvendo com menos 3 e mais 7, que também dá nos mesmos resultados. Então, vamos ver aqui a seguinte situação aqui, ó. Fazendo essa mesma expressão numérica. Menos 3, mais 7 e mais 4. Ok? Só para a gente ilustrar um pouquinho mais aqui a situação. Então, dessa forma, eu vou ter menos 3 e eu ganhei R$7. Então, menos 3 é o que eu devia e o mais 7 é o que eu tenho em dinheiro. Então, se eu devia 3 e eu ganhei 7, se eu for para pagar essa conta, eu ainda vou ficar com R$4. Correto? Menos 3 com mais 7 significa que eu vou ficar com R$4. Só que eu ganhei R$4 de novo. Então, se eu tinha 4 e ganhei 4, então eu fiquei com 8. Então, mais 8. Dá o mesmo resultado, tá certo? Aí, vamos continuar aqui a resolução, só que fazendo a operação onde envolve parêntese. Quando tem essa operação onde envolve parênteses, nós temos aqui que fazer o velho jogo de sinais, correto? Então, o 7, ele é positivo, então mais 7. Menos com menos, para quem lembra, sinais iguais, o resultado dá positivo, mais 6. Sinais iguais, para quem lembra, dá também positivo. Então, menos com menos, o resultado mais. Menos com menos, resultado mais. Então, 8. Ficou tudo positivo agora. Se ficou tudo positivo, significa que o meu resultado será também um número positivo. Então, eu tenho R$7, ganhei 6, 7 com 6, 13. Então, vou resolver isso aqui, ó, separadamente, certo? 7 com 6, 13. Mais 8. Se eu tinha R$13 e ganhei 8, significa que agora eu vou ficar com 21. Pronto. Correto? Então, vamos para mais alguns exemplos. Bem, pessoal, está se aproximando aqui ao final da nossa aula, né? Trouxe aqui mais um exemplo, a gente aplicar o conjunto dos números inteiros. Vamos supor que aqui eu esteja devendo R$1,50, tá? Aqui você tem menos 1,5, que é a mesma coisa que seja menos R$1,50. Então, vamos colocar aqui menos R$1,50 para ficar melhor, para a gente compreender.
Então, devo R$1,50, correto? Estou devendo. Aqui nós temos dois sinais diferentes. Vamos aplicar a regra lá do jogo de sinais. Sinais diferentes, negativo. Então, aqui é como se fosse devendo 50 centavos. Então, 0,50. Vamos colocar aqui 0,50. Ok? Então, continuando aqui. Mais uma vez, eu tenho a aplicação de jogo de sinais. Menos com menos. Sinais iguais. Meu resultado é positivo. Aqui é 1,2. Então, isso aqui é como se fosse R$1,20. Vamos colocar R$1,20. Pronto. Correto? Então, é o seguinte. Eu devo R$1,50 e devo 50 centavos. Então, se eu devia R$1,50 e devia 50, significa que eu estou devendo quanto? R$2. Então, vou colocar aqui R$2. 2,00, vai ficar melhor. R$2. Só que eu tenho R$1,20, correto? Se eu estou devendo 2 e tenho R$1,20, significa que se eu for pagar esta conta, eu vou ficar devendo 80 centavos. Como é que a gente representa 80 centavos? 0,80 ou menos 0,8. 80 centavos pode ser representado dessas duas formas, correto? Muito bem. Mais um exemplo, para finalizar. Estou devendo 50 centavos. Então, estou devendo 50 centavos. Vamos colocar aqui 0,50. Nós temos aqui menos com menos. Jogo de sinais. Sinais iguais, positivo. Então, eu vou ficar com 50 centavos. 50 aqui. Então, se eu devia 50 e estou com 50 centavos para pagar esta conta, se eu for pagar essa conta, eu vou ficar com o quê? R$0. Então, 0. Se eu devia 50 e ganhei 50 centavos para pagar a conta, 0. Anulou a conta, ok? Agradeço para quem assistiu o vídeo até agora, tá? Não deixe de se inscrever no canal, façam as atividades todas direitinho e fiquem com Deus e até a próxima.